Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de invocação, Goethe, Angélica. Sol para vocês, então tem muita luz, que busca sabedoria, tem aprendizado. Vou falar de aprendizado da magia, né? Então, o tema de hoje é o resultado de uma pergunta muito bem feita por alguma pessoa. Como encontrar bons livros? Ótima pergunta, ótima pergunta. Não é sempre que aparece alguém realmente interessado em aprender. Mas como descobrir os bons livros, né? Bom, certamente dica na internet, a gente está sempre repetindo, dica de internet é o pior caminho que tem. Então, o ideal é buscar livro de verdade, livro sério, livro sólido. Mas quem são os melhores autores? Como é que você descobre? Então veja, eu comecei no ocultismo, aprendizado, ainda lá nos anos 70. Então veio, década de 70, 80, 90, muito difícil de conseguir qualquer coisa aqui no Brasil. Livros eram raros, poucas editoras faziam alguma coisa no país. E hoje é diferente. Hoje com a internet, tem o Google, você encontra de tudo, até PDF, né? PDF de grátis, né? O pessoal procura, né? Em vez de pagar o livro, o autor teve 2, 3 anos de trabalho, o autor merece receber o seu pagamento, não? O pessoal quer o PDF de grátis, né? Aí o autor não recebe nada. Aí depois pergunta, por que não tem mais livro? Por que as pessoas vão investir em escrever livros se elas não vão receber nada? Então, a gente precisa primeiro cuidar da nossa própria vida para depois dedicar. Eu tenho livros aqui no meu site, gilbertotrapazon.com.br/livros, que são para distribuição gratuita mesmo, para divulgar. Mas vai ter livros impressos também, que vão ser pagos. Então, a gente não pode ficar fazendo tudo de graça, a gente precisa manter a nossa vida também. Isso aqui custa caro para produzir, gente. Então, começa pela intenção de valorizar os bons autores. Mas quem são os bons autores? Como encontrar? Então, a primeira sugestão é um aprendizado bastante prático que eu vou citar para vocês. Observe quem são os bons magos, quem são as pessoas que realmente colaboram, tá? Quem participa nos grupos, quem tem bons sites, que não seja só para vender. Que tem muita gente, por exemplo, tem canal aí na internet, está toda semana fazendo live, mas a gente vê 5 minutos a pessoa falando, ela está fazendo autopromoção. Tem canais aí que estão crescendo, é só propaganda de si mesmo. Não, porque se você for pactuado, então, em 1 ano a sua vida vai ficar maravilhosa e tal, porque o pacto funciona. A pessoa está vendendo o pacto. A pessoa quer vender o serviço. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, ela está dizendo que é maravilhoso, que é sensacional. Ela está vendendo serviço. Eu sou um dos raríssimos. Que foi vocês, querido? Que foi? Os cachorrinhos estão alertas com alguma coisa. Às vezes é o gato, às vezes é algum cachorro que aparece. Bom, eu sou um dos poucos que fala dos problemas que tem na magia. Eu não estou aqui fazendo propaganda de que tudo é maravilhoso, que a Goethe é fácil, que a Goethe é sensacional, que a magia angélica é tranquila. Eu falo dos problemas também, dos aspectos práticos. Por isso que eu falo tanto da proteção, da preparação. Eu quero que vocês aprendam. Então, tem outros colegas que também fazem um trabalho assim, de levar ensinamento. Então, preste atenção quando nós sugerimos livros, quando nós indicamos outros autores. Então, um que eu vou começar indicando, livro já é considerado clássico, Os Segredos dos Grimórios Mágicos, Secrets of Magical Grimoires, do Aaron Leitch, dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 2011. Esse livro se tornou... Olha aqui o que tem de marcações. Isso aqui é um livro de estudo constante. Esse livro, basicamente, ele fez um estudo de uma dúzia dos principais grimórios, fazendo uma análise completa, tá, de aspectos que são comuns entre todos esses trabalhos. São grimórios na linha salomônica,
Então tem coisas que são em comum entre os vários sistemas. E aqui ele vai juntar, dividido por seções, o uso das ferramentas mágicas, alguns livros clássicos, como é que funcionam os salmos, como é que funcionam os círculos, como é que são preparados e os óleos, isso, tudo dividido por seção. Isso aqui se tornou um livro absolutamente básico. Então, um trabalho muito interessante, é obrigatório ter. E é um livro barato mesmo, gente. Ai não, esse livro é muito caro. Não, é você que não quer investir. Deixa de ir jantar fora. Uma vez é o preço desse livro. Esse livro é barato, gente. É barato. Agora a pessoa facilmente vai lá e compra um tênis bonitinho, paga R$1.000 um tênis, que vai durar 3, 4 meses porque é bonitinho. E não quer comprar. Esse livro não custa isso, custa bem menos. Mas vai ser para a vida inteira. Isso é para aprendizado. Bom, então vamos começar com esse livro, por exemplo, o Aaron Leach. O Aaron Leach também tem um site, um blog, né, o CAP 767, que ele cita aqui. Ele também tem um site. E nesse livro são comentados, são citados vários outros autores. E é muito comum nos bons livros que sejam citados outros autores. Então, por exemplo, aqui, ó, de cara, só na introdução, alguns livros que ele está citando que tem a ver com o trabalho que ele comenta aqui. Então já começa de cara, está bem no início, a introdução do livro. Ó. O Picatrix, As Chaves de Salomão, Clavícula de Salomão, o Lemegeton, onde está a Goetia, a Teurgia Goetia, a Ars Paulina, o Almadel, a Ars Nova, a Ars Notória, o Heptameron, que é onde tem a mais poderosa conjuração angélica, os livros de filosofia oculta, do Agripa, que eu tenho aquele também, essa aqui é a edição brasileira da Madras, ótima edição, é um livro para a vida inteira, baratíssimo, gente, é baratíssimo, muito barato esse livro, tá? Então, em vez de, ele de cara está citando vários livros, o Arbatel, tá? E assim por diante. Então, ele já está citando que livros ele está comentando, trabalhos, linha de tempo. E outra coisa muito importante que a maioria desses livros tem, no final, bibliografia. Então, são livros que foram consultados, livros que são citados aqui dentro. Então, já de cara, tipo assim, cita Francis Bert, o livro Magos, que é esse aqui. Essa aqui é uma edição de 1991. Tem uma edição mais nova, que é do amigo Carlos Raposo, pela editora Madras também. Excelente edição, recomendadíssimo. É um dos livros citados aqui. Então, quando você vai ler o livro, então não adianta pular direto lá na página 200, tá? Não, você tem que ler o livro todo. Na introdução, normalmente, eles já estão colocando as fontes de estudos. E no final vai ter uma bibliografia onde você vai encontrar muita coisa. Inclusive, no que tem aqui, tá? Por exemplo, o dicionário de anjos, do Gustav Davidson. O dicionário Angels Included Fellow Angels, da Free Press. Eu tenho esse livro. Muitos livros que são citados aqui eu tenho. Como é que eu descobri? Lendo um livro que me indicou outro, que me indicou outro, que me indicou outro. Lendo o site desses autores. Inclusive na internet tem o meu site, gilbertorapazon.com.br. Se você está usando o computador, ao natural, no browser, então aí a tela é maior que o celular, então vai ter a parte dos textos, mas tem a coluna do lado, que a gente chama de blog roll, lista de blogs. Então são blogs de outros autores que eu acompanho. Tem uma lista enorme de blogs e sites de ótimos colegas do mundo, onde vocês vão encontrar mais informação, inclusive magias práticas, às vezes, vários textos. Esse blog mesmo do Aaron Leach
tem muita coisa prática de magia. Mas também indicação de outros autores e, assunto desse vídeo, indicação de livros. Ele vai indicar um determinado autor. Francis Berdin. Então você vai no Google, escreve e procura livros Francis Berdin. Aí você vai descobrir o Magus. Se for outros autores, você vai encontrar outros livros. E você começa, assim que você começa a conhecer um universo muito maior, porque aqui no Brasil, até bem pouco tempo atrás, autores como Aaron Leach, ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Rufus Hobbs, que tem um ótimo trabalho, Seven Spheres. Esse aqui é um outro livro que eu fiz junto com eles, com esses autores. Esse aqui é um livro sobre oferendas rituais em magia ocidental. É um livro inédito, foi publicado em 2014. O que nós publicamos nesse livro aqui, ninguém tinha publicado ainda. É um livro absolutamente inédito e considerado um clássico. Disponível na Amazon, baratíssimo também, baratíssimo. É o preço pouco mais que uma pizza. Então, observa as indicações de quem estuda, de quem faz de verdade. Não fica só atrás de quem só está fazendo propaganda. Quem só fala das coisas boas, dos grandes sucessos, essa pessoa só quer vender serviço. Cuidado. Então, nem sempre as indicações que eles vão fazer são boas. Eu já vi colega aí, num outro vídeo eu mostrei, tem uma antologia de demônios, que é um livretinho desse tamanho. Aquele livretinho, para mim, é o blog da Ali, o antigo blog da Ali. Colocaram umas figurinhas em cima, mas o livro está cheio de erros. Tem coisas absurdas ali. Muito bonitinho, mas não é um bom livro. Não é um livro que eu vou indicar. Mas eu vou indicar com tranquilidade um trabalho, por exemplo, do Humberto Maggi. É um autor, um dos melhores autores do Brasil, é um acadêmico. Ele tem livros... Todos os livros são publicados no exterior, com capa dura, edição de luxo, mas aqui no Brasil, ele humildemente, ele também publica em português, pelo Clube dos Autores. É uma edição muito, muito barata. E não é só isso aqui da Goethe, ele tem inúmeros outros livros comentando sobre os mais diversos grimórios, estudo muito sólido. É um autor excelente, procura no Clube dos Autores. Humberto Maggi. Esse cara é muito bom, eu recomendo tranquilamente todos os livros dele. Nós temos editoras no Brasil que estão fazendo bons trabalhos. No passado, a principal era a editora Pensamento, editora clássica, né? Eles têm outro nome, Cultrix também, Cultrix Pensamento. Editora clássica, tradicional. A Madras tem publicado muita coisa. Editoras mais modernas, como a Via Sestra, os trabalhos do Marcelo Deodébio no Projeto Mayhem também estão publicando livros maravilhosos. Então observe quem é que essas pessoas indicam. É assim que você vai descobrir novos livros, acompanhando o trabalho, bom trabalho de bons autores, e observa quem é que ele cita, quem é que ele indica. Muitas vezes na introdução do livro, por exemplo, um caso clássico, Joseph Peterson, um dos melhores autores do mundo. Essa aqui é a edição do 6º e 7º livro de Moisés. É a melhor edição que tem, mas já de cara, palavras iniciais, né, a introdução, ele começa a citar livros, da onde a coisa veio. Na introdução, todos os livros do Joseph Peterson, de maneira geral, na introdução já é uma mina de ouro por livros citados, que nem aqui já de cara, eu só abri, ó, Sefer Raziel. Se você quer entender realmente como é que funcionam as hierarquias angélicas, como é que o plano dos anjos funciona, a partir dos sistemas hebraicos, o ensinamento dos rabinos, Sefer Raziel. Só essa indicação de livro aqui já vai potencializar o aprendizado aqui um monte. E vários outros livros vão sendo citados ao longo do trabalho. Então, Joseph Peterson é um autor que costuma fazer isso. E, inclusive, ele tem o site famosíssimo dele, Esoteric Archives, onde ele tem esses livros de graça. Essa é a versão impressa. Claro, ela tem algumas coisas melhores, tá? Algumas coisas mais completas, mas tu tem, basicamente, o mesmo livro de graça no site dele. Tá? Claro que a edição
impressa, primeiro, é melhor para estudar, facilita. Tem algumas coisas a melhor, por exemplo, os selos que ele apresenta aqui está com uma alta qualidade e tal. Tem um outro nível de acabamento aqui, mas ele disponibiliza também um monte de material gratuitamente. Um outro grande autor também, Stephen Skinner, é outro grande autor. Esse aqui são as técnicas da magia grego e egípcia, os famosos papiros gregos. É uma análise profunda dos papiros gregos. É um livro bastante avançado. E ele também, já de início, já começa citando outros autores, que nem aqui, Walter Rittner, e já de cara, assim, primeira página, ele já citou o filipino, o Oxrich, e ele começa a citar, já de cara, Fritz Graf. Então, são vários outros autores que de cara ele já está citando. Ó, esse livro a gente tem o trabalho do fulano, assim, sabe? Então, a partir daqui você descobre 10, 20, 30 outros livros. Essa é a melhor sugestão que eu tenho para fazer para vocês, como descobrir livros. Então, acompanhe bons sites, leia o meu site também, é claro, né? Eu procuro levar bastante informação, mas eu faço sempre questão de prestar créditos, quem são os autores quando eu cito algum texto, algum material, estou sempre prestando crédito, tá? Faço questão absoluta disso, que é uma maneira de ampliar o conhecimento das pessoas. E dessa maneira, a biblioteca de vocês vai crescer, o conhecimento, o aprendizado de vocês vai crescer muito. É assim que se aprende magia. Magia cerimonial, ela é livro. Citando o Robson Beller, lá do Japão, nosso colega, ele falou a coisa mais certa. A magia cerimonial é livro, você tem que estudar. Você não vai aprender a partir de dicas fáceis de internet, porque você precisa ler, você precisa pesquisar. Tá? Você não vai ter numa dica de internet o material que tem num capítulo inteiro de um livro desses, sendo que esse capítulo também precisa do outro. Você tem que ler o livro inteiro para saber o que você está fazendo. E aí, a grande diferença entre quem realmente vai ter resultados verdadeiros na magia e quem está simplesmente se guiando pela intuição. Aí eu estou fazendo aguente mental. Eu imagino que esses sistemas aí são obsoletos. Não, o que é obsoleto, gente, é sempre a preguiça. A preguiça é obsoleta. Você tem preguiça de estudar, você não quer aprender, magia cerimonial não é para você. Isso é que é obsoleto, porque isso aqui são sistemas que são trabalhados há centenas, milhares de anos, inclusive, e nós trabalhamos diariamente na busca de aperfeiçoar, de entender, melhorar, mas não é deixando de fazer as coisas que você vai ter resultado. Você tem que saber como é que a coisa funciona. E a maneira adequada é com bons estudos. Então eu espero que essa sugestão ajude vocês e que seja um ano de muitos e proveitosos resultados, bons estudos. Aproveitem, pesquisem as boas editoras, bons autores, que você só tem a ganhar. É um crescimento para você, para a sua vida, e isso se chama magia aplicada, o verdadeiro aprendizado. Que vocês recebam a luz do sol, que vocês recebam as minhas bênçãos, e é o que eu queria falar por hoje. Até a próxima.